Def Magé 235, os heróis e espíritos heróicos lutando no subsolo. Conteúdo patrocinado. A primeira batalha que estourou em torno da cidade de Morxi foi o campo gramado onde os dragões e gigantes zumbis estavam sendo secretamente apoiados por Vandaliel. A segunda batalha que estourou não foi onde Miles estava, aquela na floresta por onde os monstros haviam passado. Na verdade, foi dentro da masmorra que Gofaggar havia criado como uma réplica de Morxi. Os Trolls que foram banhados na carne da velha, as partes do corpo de Legion, foram teletransportados à força para o dungeon pela habilidade especial de Jack, uma das personalidades de Legion. Jack, que recebeu o codinome Jack o Lantern em Origin, era um usuário de magia de atributo de morte limitada, capaz de teletransportar à força aqueles que tocava sem abrir um buraco no espaço. Mas o papel de Jack era transportar inimigos como os Trolls que pretendiam prejudicar a cidade e Vandaliel. Seu papel não era lutar contra eles e eliminá-los. Os dois Trolls soltaram grunhidos surpresos e confusos quando de repente se encontraram em um lugar desconhecido. Se você está procurando por seu companheiro, receio ter más notícias para você, disse uma voz jovem e estridente. O dono dessa voz era o encarregado de acabar com esses inimigos. Os Trolls notaram que o cadáver brutalmente massacrado de seu companheiro desaparecido estava caído no chão e uivaram de terror ao olhar para o dono da voz estridente. De pé em um telhado olhando para os Trolls estava Juliana, a líder e comandante das forças encarregadas de massacrar os inimigos aqui. Todas as forças levantem suas armas. Aqueles que podem usar habilidades marciais, usem-nas e atirem, ela ordenou. O comando de Juliana foi respondido por um grito agudo e espirituoso das cavaleiras que estiveram sob seu comando e das outras mulheres que estiveram lá quando Juliana encontrou seu terrível destino. Eles agora haviam reencarnado como meio-minotauros. Eles dispararam suas bestas e jogaram suas lanças, machados e pedras nos Trolls, fazendo-os gritar alto em alarme. Os Trolls eram de nível 5 e possuíam inteligência bastante baixa. Mas eles eram monstros que possuíam grande força, bem como uma fome voraz por carne, uma vitalidade surpreendente e uma capacidade regenerativa que lhes permitia sobreviver a feridas que perfuravam seus corações se conseguissem remover imediatamente a arma. Assim, eles foram considerados os monstros do tipo demi-humano mais difíceis de derrotar. Mas mesmo essa dureza não permitiria que saíssem ilesos diante das flechas e armas de arremesso de Juliana e suas dezenas de companheiros. Arremesso forte, arco forte. Embora tivessem crescido apenas a ponto de ainda parecerem ter menos de 10 anos de idade, todos eles possuíam a habilidade de força sobre-humana, e um número considerável deles já havia recuperado a habilidade de usar as habilidades que eram capazes de usar em suas vidas anteriores. E Juliana também possuía a habilidade de comando e a habilidade de dançar que lhe haviam ensinado nas aulas com Kanako e Zadiris, ou melhor, a habilidade de coordenação, e também havia os benefícios da orientação de Vandaliel e do super fortalecer subordinados. A cereja no topo do bolo foi o layout do campo de batalha. Os Trolls foram transportados para um local semelhante a um pátio cercado por edifícios em todos os 4 lados, sem nenhum lugar para eles correrem. Enquanto isso, Juliana e seus companheiros foram posicionados nos telhados dos prédios, onde nem mesmo as mãos dos imponentes Trolls conseguiam alcançar. Não havia saliências para os Trolls tentarem escalar as paredes dos prédios e, mesmo que houvesse, seria impossível fazê-lo sob uma chuva de flechas e armas de arremesso. Os Trolls, gritando de dor e percebendo que não havia para onde escapar, decidiram tentar abrir um buraco nos próprios prédios. Mas, naturalmente, isso era impossível. À primeira vista, esses edifícios pareciam ser feitos de mera pedra e madeira, mas na verdade eram feitos do mesmo material das paredes e pisos das masmorras. O canhão oco de Vandaliel pode ter sido capaz de destruí-los, mas os Trolls emitiram ruídos confusos quando seus porretes quebraram em vez dos prédios. E em menos de 1 minuto, os Trolls deram seus últimos suspiros, sua capacidade regenerativa incapaz de resistir aos ataques contínuos. As garotas meio-minotauro comemoraram a vitória. Conseguimos, princesa! Somos vitoriosos! Derrotar 3 Trolls de rank 5 foi uma grande conquista para uma ordem de cavaleiros. Não era de surpreender que eles estivessem animados. Mas Juliana levantou a voz, fazendo-os calar. Todos acalmem-se.
É verdade que teríamos lutado para derrotar os Trolls de nível 5 em nossas vidas anteriores, e conseguimos fazer isso depois de receber várias formas de ajuda. Não sofremos nenhum único ferimento, muito menos baixas. Isso com certeza pode ser considerado uma grande vitória, disse Juliana, reconhecendo a conquista. No entanto, para nosso Senhor nesta vida, Vandaliel-sama, nada mais é do que uma pequena vitória. Não somos mais cavaleiros que servem ao Duque Alcren. Se quisermos nos tornar os cavaleiros de Vandaliel-sama, cavaleiros mágicos, certifique-se de entender que não temos tempo para comemorar uma pequena vitória como esta. Os meio-minotauros ficaram surpresos com a reclamação de Juliana e a tensão que havia se dissipado após a vitória voltou mais uma vez. Jack não acha que você tem que ser tão tenso, disse Jack, sentindo-se um pouco desconfortável. Fanáticos são assustadores, pensou ele, não percebendo que Legion também eram fanáticos. Jackson, por favor, traga-nos o próximo monstro, disse Juliana. Ah, você não está ouvindo Jack, está? Jack suspirou. A propósito, o que são cavaleiros mágicos? Jack e os outros também precisam se tornar cavaleiros mágicos? Magical Girl Knights refere-se a cavaleiros que são garotas mágicas. Quanto a fazer disso seu objetivo, deixarei essa decisão para você, respondeu Juliana. Por favor, traga-nos nossa próxima presa. Jack não está muito convencido, mas tudo bem. E Tomi-chan disse que eu não deveria mencionar muito esse assunto, de qualquer maneira, Jack disse. Então trarei outro monstro do tipo semi-humano a seguir, talvez um ogro ou um minotauro. Conteúdo patrocinado. O minotauro? Pessoal, o minotauro está chegando. Mátio, elimine-o! Juliana gritou. Amor, obliterar. Os outros meio-minotauros gritaram em uníssono. Cavaleiros são assustadores, Jack pensou enquanto olhava para Juliana e os outros, mas rapidamente concentrou sua consciência em outro pedaço de carne para transportar sua próxima presa. E dentro de uma masmorra um pouco distante de Juliana e seus companheiros, havia alguns que não estavam nivelando, mas trabalhando duro para exterminar monstros. Ataque apressado, gritou Kaxia. Ela perfurou o coração de um ogro general com sua espada e depois o decapitou. Eu queria ir mais fundo também. Bem, eu entendo que não é bom tentar fazer mais do que você pode suportar. Ela suspirou para si mesma enquanto desviava das presas e garras dianteiras do Thunder Liger que Jack acabará de pegar. Transportado aqui. Encantamento da força ventanosa. Empurrão triplo. Com os movimentos de seu corpo acelerados pela magia do atributo vento, suas estocadas rápidas rasgaram os órgãos vitais do Liger, acabando com sua vida. Ainda assim, por que só essas batatas fritas estão sendo trazidas aqui? Ela gritou em um tom insatisfeito. Kaxia, originalmente da nação do escudo Mirg, já foi uma aventureira que foi mantida em cativeiro em um assentamento Noble-Work, mas escolheu se tornar um Go após ser resgatada. Bem, isso é porque os monstros que não podemos derrotar tão facilmente estão sendo enviados para o recém-criado andar abaixo, disse Kazin, um dos ex-aventureiros de uma vila de recuperação no Artner do Xi. Temos que quebrar os números dos inimigos por enquanto, disse Fester. E como os inimigos mais fortes têm a atenção do povo da cidade, seria uma má ideia teletransportá-los, acrescentou Zeno. Os 4 foram trazidos de Talochein para lidar com os monstros que Jack trouxe para cá. Um rei demônio familiar em Talochein chamou Kazin e seus amigos na Guilda dos Exploradores, e Gufagar abriu um portão no espaço conectado a esta masmorra. O papel deles era se livrar dos monstros que Jack trouxe para eles, a fim de ajustar o tamanho da horda de monstros conforme necessário. Monstros que emergiram de uma masmorra em uma fúria avançariam sobre as populações humanas como uma única horda. No entanto, eles estariam completamente desordenados, sem um líder adequado. Em alguns casos, monstros como Ogre Generals e Mountain Giant Chiefs comandariam os indivíduos mais fracos de suas próprias raças. Mas essas cadeias de comando só se aplicariam às suas próprias raças, eles não comandavam monstros de outras raças. Durante uma fúria de monstros, a horda não faria nada além de se mover na mesma direção, obedecendo ao simples instinto que lhes dizia para ferir os humanos. Assim, a horda de monstros se desfaria com o tempo. Os monstros não prestavam atenção à divisão da horda devido às diferenças na rapidez com que cada monstro se movia e alguns monstros mudavam de direção para passar pelos monstros que estavam na frente deles.
Assim, a horda de monstros que se dirigia para a cidade de Morksey não era uma única massa, havia se espalhado horizontalmente ao se aproximar da cidade. A maioria da horda provavelmente iria direto para o portão da frente onde Darcia e os outros estavam esperando. Mas era possível que as poucas dezenas de monstros que haviam se separado do fluxo principal da horda rompessem as paredes e entrassem na cidade. Considerando as habilidades de Darcia e daqueles que estavam com ela, eles seriam capazes de lidar com isso, mas, porque precisavam esconder sua verdadeira força, estariam um passo atrás. Foi por isso que Legion e Gulfadgar estavam transportando os monstros que haviam escapado do centro da horda para esta masmorra para Kashia, Kazin e alguns outros exterminarem. Bem, como eu disse, eu entendo que estaríamos em apuros se nos mandassem monstros contra os quais lutaríamos, mas... quando isso acabar, talvez eu peça para pegar uma coleira e ser levado para fora. Kashia disse frustrada enquanto cortava um demônio menor que apareceu na frente dela. A história oficial é que estou morto, mas duvido que as informações sobre um aventureiro classe D da nação do escudo Mirg tenham se espalhado. Eu sou um Go agora, então vai ficar tudo bem. Eu quero ir com você. Você não acha que seria divertido levar Varbi e Jadal para passear pela cidade? Disse Build, tendo acabado de derrotar um touro ciclone com magia de atributo de terra. Build, isso parece divertido, mas, provavelmente daria a Vandaliel outro título estranho, disse Kashia, achando-se incapaz de concordar com essa ideia ao imaginar as filhas de Build e Basdia chamando Vandaliel de papai, enquanto caminhavam pelas ruas. Estou com ciúmes. Fomos expulsos da guilda dos aventureiros no Ducado de Artner, então é difícil para nós sairmos para o mundo exterior, disse Fester com inveja dos Ghouls. Fester, não há nada de bom vindo de lá, não é? Estou interessado nos novos aprendizes de Vandaliel, no entanto, disse Kazin. Estou um pouco interessado nesta cidade que fica em um país governado por humanos, mas ainda é cedo para isso, disse Gaol, um guerreiro da raça Impusa que tinha a característica única de possuir membros com ponta de foice. Andar por aí com Ghouls pode causar um pouco de comoção, mas Impusas e Undyad como eu definitivamente não seriam capazes de sair, disse o herói zumbi Gerda. De fato, as Impusas eram consideradas monstros pela sociedade humana e consideradas extintas, existindo apenas em documentos antigos. E nas sociedades humanas, era considerado de conhecimento comum que mortos-vivos como Gerda eram impossíveis de domar. Se Vandaliel os levasse para a sociedade humana, isso causaria um grande alvoroço, por mais que tentasse insistir que os havia domesticado. E precisamos ter cuidado para não deixar nada escapar de nossas bocas enquanto estivermos na cidade. Tudo dentro da Cordilheira Bondar é um segredo, não apenas Talochein, disse Kazin. Só de pensar em Fester deixando escapar algo me deixa com tanto medo que não quero ir para a cidade. Vê, você está certo. Zeno e Gerda disseram em uníssono. O que? Ei, espere um segundo. Vocês realmente acham que minha boca está tão solta? Gritou Fester. Considere isso como resultado de suas ações cotidianas, disse Kazin. Agora então, suponho que devemos pelo menos pegar as pedras mágicas antes que os próximos monstros cheguem. A conversa foi bastante despreocupada, considerando a cena sangrenta em que estava ocorrendo. Em um lugar separado, os goblins negros estavam pulando a uma velocidade incrível, quebrando o conceito comumente aceito de assassinato ao assassinar os ogros pela frente. A vampira zumbi Magisa, vestida com um uniforme de empregada, quebrou o pescoço de um rinoceronte enquanto os Anubis e Orcus pulverizavam gigantes da colina e gigantes da rocha em pedaços minúsculos. Mas mesmo com sua força, havia alguns monstros na horda que eles não conseguiam derrotar com facilidade. O plano era que esses monstros, que exigiam algum tempo para derrotar, fossem enviados para um novo andar que Gulfadgar havia adicionado ao calabouço. Estes deveriam ser cuidados por indivíduos cuja força excedia a de Kazin e dos outros. Conteúdo patrocinado. No entanto, como Kazin e os outros já estavam além do nível de um aventureiro de classe B, isso não foi necessário para os monstros que foram gerados no Dungeon of Trials de Fitum. Esses parecem fortes, então eu os trouxe aqui, disse a voz de Jack. No mesmo momento, um homem e uma mulher humanos apareceram. O homem estalou a língua e olhou em volta confuso. Aqui é a Legião. Jack, onde é este lugar? A mulher gritou. A dupla imediatamente entendeu o que havia acontecido com eles e removeu os fragmentos de carne presos aos sapatos enquanto olhavam ao redor.
Mas não havia luz neste andar, estava envolto em completa escuridão. Os dois, que usavam corpos de aventureiros humanos, não conseguiam ver nada com os olhos. Assim, eles vasculhavam seus arredores em busca da presença de inimigos. Eles eram os espíritos heróicos que estavam no mesmo pequeno grupo que o Rapid Wind Demon Cuter Kizebini. Mesmo com as naves temporárias em que residiam, eles seriam capazes de lutar consideravelmente bem na escuridão. Que asneira! Onde está o inimigo? A mulher pensou consigo mesma em frustração. Pelo que ouvimos do comandante, a habilidade de Jack não deveria permitir que ele escolhesse seu local de teletransporte livremente. Seus amigos definitivamente deveriam estar em algum lugar próximo, o homem disse a si mesmo. Os espíritos heróicos, incluindo esses dois, foram informados por Hajime Fitun sobre Legião, a oitava orientação da origem. Não apenas quais habilidades eles possuíam, mas também as aparências que tiveram em suas vidas anteriores, por precaução. De acordo com o conhecimento mais recente de Hajime Fitun, Legion ainda era uma massa de carne, mas ele pensou que seria possível que eles ganhassem a habilidade de se transformar nas formas que tinham em suas vidas anteriores. Eles eram uma forma de vida misteriosa. Não seria estranho para eles ganharem a habilidade de mudar sua aparência. Se a cabeça caída no chão da floresta fosse da Valquíria, os espíritos heróicos poderiam ter percebido que era Legion e evitado ser teletransportados. Mas Legion não tinha visto através de Fitun e do plano dos espíritos heróicos. Eles certamente consideraram a possibilidade de Hajime informar os Flameblades e Gordon sobre a aparição de todos os seus membros, com exceção de Shad e Izanami. Mas eles não esperavam que Fitun e seus espíritos heróicos criassem uma conexão com sua masmorra por meio da magia do atributo espacial, criassem uma fúria de monstros e colocassem em risco a vida das pessoas em Morxi, incluindo seus próprios crentes. Eles apenas previram que Hajime atacaria em um momento em que Vandaliel estivesse fora da cidade. Em preparação para esse cenário antecipado, Legion absorveu os cadáveres dos aldeões que foram massacrados pelos fanáticos cultistas de Tuberese, o deus maligno do sangue perverso, e assumiu a forma desses aldeões para vigiar a área ao redor da cidade. Eles se disfarçaram de aventureiros novatos colhendo ervas medicinais e caçando goblins. Mais da metade dos novatos desconhecidos que a Rock of the Iron Boulder Brigade havia notado eram da Legião. E quando a fúria do monstro ocorreu, foi Legion quem agiu em alto sacrifício para ajudar os que estavam atrasados para escapar. Como eles não eram nada mais do que clones separados do corpo principal, eles não podiam morrer, e mesmo se um clone fosse atingido por um troll, nada aconteceria além de um pedaço de carne voando e sendo substituído por uma nova carne de regeneração rápida. Legião não tinha ossos ou órgãos, eles eram feitos inteiramente de carne. E enquanto a Valquíria e os outros transportavam os monstros que pisaram ou engoliram um pouco de sua carne para o calabouço, alguns indivíduos que apareceram para esses aventureiros chegaram. Eles não demonstraram medo ou pânico, nem demonstraram vontade de correr para defender a cidade da ameaça iminente. Pela conversa, parecia que pretendiam atacar a cidade. Além disso, seus movimentos e equipamentos mostraram que eram consideravelmente habilidosos. Foi por isso que Jack decidiu que esses eram inimigos poderosos e os teletransportou para este andar da masmorra. Sua decisão não foi errada. No espaço escuro como breu, houve um súbito clarão de luz. O homem entre os dois reconheceu imediatamente o que era. O que? Ele gritou. Esse é o Braun. Se bem me lembro, ele deveria estar no lado leste da cidade. Sim, está certo. Ouvi dizer que o Moonlight Sword Flash, Braun era um guerreiro veterano que uma vez massacrou um exército inimigo que tentou emboscá-lo à noite, mas, voz raivosa ecoando das profundezas da escuridão. O homem e a mulher desviaram o foco de suas mentes de seus sentimentos de choque. Não pode ser evitado que sua aparência seja diferente. Afinal, parece que ele assumiu o corpo de outra pessoa, um de seus próprios crentes, disse uma voz feminina. O par na escuridão não pôde deixar de dar um passo para trás. Embora essa segunda voz fosse mais gentil do que a profunda que falara primeiro, ela tinha muito mais intensidade. Vocês dois fiquem calmos, especialmente você, Giananei, disse uma terceira voz, a de uma garota. Isso permitiu que a dupla descobrisse as identidades dos donos das vozes. O rei da espada Borcus, a santa da cura Giena e o pequeno gênio Zandia. Eles pensaram para si mesmos. Os espíritos heróicos tinham uma noção de tempo diferente da dos mortais.
Foi fácil para eles perceber que o espadachim titã morto-vivo que uma vez lutou contra o exército de expedição da Nação do Escudo Mirg, enterrou a lança do Vento Verde, Haile, que havia sido uma das lâminas de 5 cores, e apareceu na antiga Sila Território, era um aventureiro de classe A em Talochein, a cidade que já teve relações diplomáticas amigáveis com o Artner do Xi. Sendo assim, também foi possível para eles descobrir as identidades da mulher e da jovem que estavam com ele. E portanto havia apenas uma escolha disponível para eles. Transformação do espírito heróico. Verdadeira reação rápida. Ataque do Evil Club destruidor de castelos. Transformação do espírito heróico. Encantamento ardente. Armadura de vendaval. Assalto da besta do vento ardente. Conteúdo patrocinado. A dupla, o Fortress Wall Trampler, Voren e o Lightning Flame Mage e a Hannah decidiram abandonar seu plano e dedicar tudo o que tinham para derrotar Borkus e seus companheiros. Mesmo que eles tentassem fugir e tentar escapar deste lugar, com seus corpos atuais que só tinham as capacidades de um aventureiro de classe B, eles seriam mortos em um instante, e isso seria o fim de tudo. Sendo esse o caso, eles não tiveram escolha a não ser lutar com tudo o que tinham para desbastar as forças de Vandaliel, mesmo à custa desses corpos. No momento em que usaram Heróis Spirit Transformation, os dois brilharam intensamente por um momento e continuaram a brilhar fracamente depois, iluminando Borkus e Gienna. Voren e a besta criada pelo feitiço de Yahanna atacaram. Gienna deu um grunhido enquanto bloqueava o golpe do Clube do Mal Destruidor do castelo de Voren, que havia sido fortalecido pelo encantamento de Yahanna e sua própria técnica da armadura com seu enorme escudo. Eu gosto do seu espírito pelo menos. Mas ela foi forçada a recuar uma distância considerável. Ela não foi capaz de absorver completamente o impacto da habilidade marcial que dizia ser capaz de arrasar um castelo inteiro sem deixar um único pedaço de entulho para trás. Se é o corpo de outra pessoa que você está usando, você não hesitará em... rugiu Borkus, encontrando a fera flamejante semelhante a um leão e empurrando-a para trás com sua grande espada negra. Ignorando as chamas ardentes, ele cortou seus membros dianteiros que estavam sendo trazidos para ele, atingiu a cabeça da besta com o punho de sua arma e chutou o cadáver restante para o lado. Meu mana, tome a forma das chamas da vida e do relâmpago, tome a forma de chifres. Assalto da besta da grande chama relâmpago. Yahanna recitou, convocando diferentes bestas antes que Borkus pudesse alcançá-la. Borkus estalou a língua e parou de tentar se aproximar dela por enquanto. Ficou claro que o objetivo de Yahanna era ganhar tempo até que Voren derrotasse Gienna e voltasse para o lado dela, mas também estava claro que se Borkus abandonasse Zandia, ela enfrentaria uma horda de feras mágicas. Mas Yahanna convocou bestas feitas de raios e chamas para um propósito diferente. Se pelo menos formos visíveis daqui, é o suficiente. Incluindo nós e Braun, há mais de 10 de nós que foram teletransportados para cá e forçados a lutar. Podemos vencer se conseguirmos nos agrupar. Ela pensou consigo mesma. Com a iluminação fornecida pelas feras, ela agora sabia em que tipo de situação ela e seus aliados estavam. Outros espíritos heróicos também usaram Heróis Spirit Transformation e estavam lutando contra os aliados de Vandaliel. Era surpreendente que os aliados de Vandaliel estivessem se segurando e não fossem oprimidos, apesar dos espíritos heróicos lutando com sua força original. Mas Yahanna não considerou isso uma situação desvantajosa. Ela acreditava que se ela e Voren pudessem se agrupar com os outros espíritos heróicos e lutar juntos de maneira coordenada, eles seriam capazes de derrotar os aliados mais poderosos de Vandaliel e prejudicar suas forças de combate. Mas esse pensamento era muito otimista. Corrida do vento. Agora, Borkus, disse Zandia. Você entendeu. Aqui vou eu, gritou Borkus que estava lutando contra a horda de feras. Ele saltou no ar de uma maneira leve que nunca se esperaria de alguém de seu tamanho. Sem nenhum obstáculo em seu caminho, as bestas obedeceram ao comando que lhes foi dado quando foram criadas por Yahanna. Elas atacaram Zandia. Em troca, Borkus disparou pelo ar com a ajuda do feitiço de atributo Vento de Zandia, fechando a lacuna e balançando sua espada em Yahanna. Dragon Slayer, ele rugiu. Parede do Deus Relâmpago. Yahanna gritou apressadamente. O movimento característico de Borkus foi desviado por sua barreira mágica defensiva, e sua boca se contorceu em uma expressão frustrada, mas também uma que mostrava que ele estava se divertindo.
Ele compartilhou o prazer de batalha de Fitum e de seus servos. Você é o primeiro a parar este ataque apenas com magia. Nada mal para um demônio, não é? Ele disse com um sorriso. Ouvi do comandante que Vandaliel é ingênuo, mas pensar que alguém que é seu subordinado exporia seu próprio aliado ao perigo para atacar na origem da ameaça. Mas as coisas não vão correr tão bem para eles. E a Hannah pensou consigo mesma enquanto continuava recitando encantamentos. Ela estava confiante de que suas feras mágicas derrubariam Zandia e a derrotariam. O Tiny Gênios, Zandia estava um nível abaixo de Borcos e Giena. E a Hannah nunca ouviu nada que sugerisse que ela tivesse alguma habilidade em combate corpo a corpo. Mesmo que ela lançasse vários feitiços em rápida sucessão com Chan Revocation, era improvável que ela fosse capaz de derrotar todas as bestas. Transformar. Familiar Spirit Demonfall. Aqui vamos nós, Sua Majestade Kun. Zandia gritou. Tudo bem, disse a voz de Vandaliel. As expectativas de Yahanna foram imediatamente traídas. Em resposta à palavra transformar, o cajado que Zandia levantou no ar se separou e mudou de forma, envolvendo seu corpo para formar algo que se assemelhava a uma combinação de vestido e malha. Algo que só poderia ser descrito como uma luz escura estava surgindo sob seus pés, envolvendo-a. Assalto da besta do Rei Demônio do Gelo. Ela recitou, criando uma horda de monstruosidades feitas de gelo. Eles eram criações grotescas que pareciam ter saído direto de um pesadelo, com olhos incontáveis, um número variado de pernas articuladas e chifres saindo de seu corpo em intervalos aleatórios. Esses monstros derrotaram e espalharam os monstros de Yahanna pelo campo de batalha. Que horrores repulsivos! Yahanna gritou. Eles são fofos, não são? Zandia disse incrédula. As monstruosidades grotescas foram modeladas a partir dos familiares do Rei Demônio de Vandaliel. Não acho eles fofos, disse a voz do clone de Vandaliel. Yahanna? Voren gritou como se cortasse o clone de Vandaliel. Por uma fração de segundo, ele hesitou se perguntando se deveria recuar ou não. Conteúdo patrocinado. Nesse ritmo, Yahanna seria derrotado antes que pudesse derrotar Giena. Mas Giena estava completamente na defesa contra seus ataques. Ela nem sequer tinha espaço para respirar para balançar sua alabarda. Lendo a situação, Voren sabia que seria capaz de avançar com um pouco mais de tempo. Durante aquele minúsculo instante em que Voren vacilou sobre qual prioridade deveria priorizar, Giena atacou. Shield Bash. Com mais de 3 metros de altura, ela empurrou seu enorme escudo para fora, forçando Voren a recuar a menor das distâncias. Ele reflexivamente tentou se manter firme, mas no próximo segundo, familiar Spirit Demonfall, gritou Giena. Entendo, então o plano dela é invocar um espírito familiar aqui e me manter ocupado enquanto seus aliados derrotam Yahanna, pensou Voren, interpretando mal a situação. Mas o pilar de luz caiu ao lado de Warren, bem ao lado dele. Chute de lança. Perplexo, Warren virou-se apressadamente para o lado para ver as garras brilhantes de Giena, empurradas para ele. Ele imediatamente tentou parar o ataque com seu escudo, mas esse escudo quebrou e afundou em seu torso. Você caiu nessa. Giena, ou melhor, a metade superior do corpo de Giena, gritou triunfante. Foi sua metade inferior que fez Voren voar com o chute. No momento em que ele atacou com o golpe do Evil Clube Destruidor do castelo, Giena separou sua metade inferior da metade superior e manteve a metade superior flutuando no ar. Ela então esperou por sua chance, escondendo o fato de que havia feito isso com uma ilusão criada pela magia de atributo de luz de Zandia e limitando o que Voren era capaz de ver com seu escudo. Voren ofegou de dor. Droga, vocês monstros são capazes de qualquer coisa, não são? Ele havia passado pela transformação do espírito heróico, um único chute, havia perfurado seus órgãos, fazendo-o vomitar uma grande quantidade de sangue, mas ele ainda não morreria. Em vez de ser derrotado no local, ele utilizou o impulso do chute de Giena para ganhar alguma distância dela e tentou se aproximar de Borcos, que estava tentando romper a barreira de Yahanna com sua espada. Borcos estalou a língua. Mesmo que sejam escória, eles ainda são espíritos heróicos em habilidade. Não pode ser ajudado. Vou ter que desistir de entrar em mais batalhas depois disso. Ele desistiu de sua intenção original de derrotar esses dois rapidamente e se juntar a Vandaliel disfarçado como reserva. Familiar Spirit Demonfall. Aqui vamos nós, garoto.
Do lado de fora, o grupo de Vandaliel e o grupo de Hajime Phitum travavam uma batalha de longo alcance para ganhar tempo. Uma visão emocionante para quem entendia as circunstâncias e terrível para quem não entendia. Hajime Phitum estalou a língua. Agora parece ser a hora certa, disse Vandaliel. Os dois decidiram parar o jogo de compra de tempo mais ou menos ao mesmo tempo. Para Vandaliel, a causa disso foi que o olhar que ele sentiu da torre de vigia da cidade havia desaparecido, e Darcia usou o familiar Spirit Descent no portão da frente, fazendo com que menos olhos estivessem sobre ele e seus companheiros. Para Hajime Phitum, ele percebeu que todos os seus espíritos heróicos subordinados que ele havia posicionado para cercar a cidade foram teletransportados para outro lugar ou forçados a usar a transformação do espírito heróico antes que pudessem chegar à cidade. Acho que vou ficar um pouco sério, disse Vandaliel. Você não está indo all out? Perguntou Doug. Doug, se eu fizer tudo, Miles que está lutando na floresta será pego por ela, e toda a geografia desta área mudará. Sua definição de levar a sério não é simplesmente ir com tudo, mas lutar como se você estivesse prestes a morrer, eu vejo, disse Kanako com um sorriso um tanto rígido. Vandaliel tira seu cajado Gilbarzo da sombra do Rei Demônio. Todos vocês, cada um de vocês, use sua transformação do espírito heróico. Estamos trazendo tudo o que temos, agora mesmo, gritou Hajime Phitum. Em resposta a este comando, Bob Gordon e os outros ativaram a Heroes Spirit Transformation, também. E assim a verdadeira batalha começou para valer. Nome, Borcos Classificação, 13 Raça, Zumbi e Legend Hero Nível, 49 Título, Sword King Habilidades Passivas, Dark Vision mostrou Strength, Level 5, Level Up. Resistência Física, Level 9 aumentado o poder de ataque quando equipado com uma espada. Grande, Avaquena de poder de ataque fortalecido quando equipado com uma espada. Poder de defesa aumentado quando equipado com armadura não metálica. Médio, Despertado de poder de defesa fortalecido quando equipado com armadura não metálica. Intuição, nível 6, Level Up. Corrupção Mental, nível 5 Autoaperfeiçoamento. Orientação, nível 4 Level Up. Resistência Mágica, nível 1 novo. Habilidades ativas. Técnica do Rei da Espada, nível 5 Técnica de Luta Desarmada, nível 10, Level Up. Tiro com Arco, nível 7 Técnica de Armadura, nível 10 Limites de Transcendência, nível 5 Level Up. Desmantelamento, nível 6 Comando, nível 3, Level Up. Coordenação, nível 9 Level Up. Ensinando, nível 2, Level Up. Transcende Limites. Magic Sword, Level 5, Level Up. Transcende Limites. Magic Armor, Level 3, novo. Familiar Spirit Demonfall, nível 1 novo. Habilidades únicas. Vandaliel's Divine Proteção Proteção Divina de Talos novo. Nome, Giena Classificação, 12 Raça, no Life High Priestess Level, 53 Title, Scent of Alien, Scent of Muscles Skills Passivas. Dark Vision Corrupção Mental, Level 6 Monstrous Strength, Level 2, Level Up. Resistência Física, Level 9, Level Up. Ampliação de Mana Nível 1, Despertado de Mana Aumentada. Valores de Atributos Fortalecidos, Fé Religiosa, Nível 10, Level Up. Poder de Defesa Aumentado quando equipado com um escudo, Médio Despertado de Poder de Defesa Fortalecido quando equipado com um escudo. Resistência a Veneno. Nível 5 Resistência ao Gelo. Nível 3, Level Up. Autoaperfeiçoamento. Orientação, Nível 3, Novo. Habilidades ativas. Magia sem atributo. Nível 7 Level Up. Life King Magic. Nível 3, Level Up. Controle de Mana. Nível 9 Level Up. Técnica da Alabarda. Nível 10 Scent Shield Técnica. Nível 4 Level Up. Ultrapassar Limites. Nível 10, Level Up. Limites de Transcendência. Escudo Mágico. Nível 2, Despertado dos Limites de Superação. Escudo Mágico. Descida de Espírito Familiar. Nível 5, Level Up. Controle de Longa Distância. Nível 9, Level Up. Forma de Espírito. Nível 7, Level Up. Canto Revogação. Nível 4, Level Up. Coordenação. Nível 5, Level Up. Técnica de Luta Desarmada. Nível 3, Novo. Canto Nível 1 novo. Dança Nível 1 novo. Habilidades únicas. Ampliação do efeito de cura. Nível 9 Level Up. Proteção Divina de Vandaliel novo.
Proteção divina de vida novo. Proteção divina de Talos novo. Nível 1 novo. Dança nível 1 novo. Habilidades únicas. Ampliação do efeito de cura nível 9. Subir de nível. Proteção divina de Vandaliel novo. Proteção divina de vida novo. Proteção divina de Talos novo. Nível 1 novo. Dança nível 1 novo. Habilidades únicas. Ampliação do efeito de cura nível 9. Subir de nível. Proteção divina de Vandaliel novo. Proteção divina de vida novo. Proteção divina de Talos novo. Nome, Zandia. Classificação, 12 raça. No Life Magical Princess nível, 27 título. Tiny Gênios, Magical Girl Under the Moon novo. Habilidades passivas, Visão Negra. Força Sobre-Humana, nível 2. Resistência Mágica, nível 6. Level Up. Mana Ampliação, nível 1. Despertado de Mana Aumentada. Taxa de recuperação de mana aumentada, nível 10, upa de nível. Recuperação automática de mana, nível 6, upa de nível. Poder de ataque aumentado enquanto equipado com um cajado. Pequeno, despertado de poder de ataque aumentado enquanto equipado com um cajado. Resistência ao gelo, nível 2, level up. Valores de atributos fortalecidos. Transformação, nível 4, novo. Autoaprimoramento. Orientação, nível 4, novo. Habilidades ativas. Magia sem atributo, nível 10, subir de nível. Magia de atributo de vida, nível 10, subir de nível. Magia de atributo de luz, nível 10, subir de nível. Magia de atributo de fogo, nível 10, subir de nível. Magia de atributo de água, nível 10, subir de nível. Magia de atributo de terra, nível 10, subir de nível. Magia de atributo de vento, nível 10, subir de nível. Magia de atributo de espaço, nível 10, subir de nível. Magia de atributo de tempo, nível 10. Controle preciso de mana, nível 3, level up. Desmantelamento, nível 2, level up. Canto Revogação, nível 8, level up. Aura de Medo, nível 4, level up. Técnica de Cajado, nível 2 novo. Canto, nível 4 novo. Dança, nível 4 novo. Queda Demoníaca do Espírito Familiar, nível 1 novo. Habilidades únicas. Gênio da Magia. Proteção divina de Ricklen. Proteção divina de Vandaliel novo. Proteção divina de Zuruvar novo. Proteção divina de Diana. Proteção divina novo. Nível 2, level up. Canto Revogação, nível 8, level up. Aura de Medo, nível 4, level up. Staff Técnica nível 2 novo. Canto nível 4 novo. Dança nível 4 novo. Demônio do Espírito Familiar, nível 1 novo. Habilidades únicas. Gênio da Magia. Proteção divina de Ricklen. Proteção divina de Vandaliel novo. Proteção divina de Zuruvar novo. Proteção divina de Diana novo. Nível 2, level up. Canto Revogação, nível 8, level up. Aura de Medo, nível 4, level up. Staff Técnica nível 2 novo. Canto nível 4 novo. Dança nível 4 novo. Demônio do Espírito Familiar, nível 1 novo. Habilidades únicas. Gênio da Magia. Proteção divina de Ricklen. Proteção divina de Vandaliel novo. Proteção divina de Zuruvar novo. Proteção divina de Diana novo. Conteúdo patrocinado. Mago da Morte 236. O importante é a alma. Conteúdo patrocinado. No momento em que Vandaliel sacou seu cajado Jubarzo, não foi apenas Hajime Fitum quem sentiu o perigo. Gordon Bob e os outros espíritos heróicos também sentiram isso. Vandaliel se esforçou para empunhar um cajado, algo que nunca havia feito antes. Não ser cauteloso estava fora de questão. Hollow Balletes, Death Balletes, Vandaliel murmurou, lançando feitiços assim que Melissa desfez a barreira, Aegis. Os projéteis que ele disparou pareciam ser nada mais do que Mana Balletes, mas na realidade, eram Hollow Balletes, um feitiço de Hollow King Magic, consistindo em mana altamente condensado. Gordon Bob e seus aliados os repeliram com as habilidades marciais de arremesso, armas de arremesso e feitiços que eles usavam anteriormente. Não deixe que eles batam em você. Desvie deles como se sua vida dependesse disso. Hajime Fitum gritou. Gordon Bob e os outros espíritos heróicos, que passaram pela transformação do espírito heróico, obedeceram a esse comando imediatamente. Até o portador do escudo titã se jogou para o lado para evitar os projéteis.
Os espíritos heróicos saltaram em direção à floresta, destruindo todas as balas ocas pretas do tamanho de um punho que ainda estavam no ar. Naquele momento, quando sua formação foi quebrada, Doug apontou um punho telecinético para eles. Assalto da besta relâmpago, disse Hajime Fitum, convocando uma horda de bestas feitas de raios. Doug estalou a língua. Eu não vou deixar você fazer isso, ele murmurou, mudando o alvo de seu punho telecinético para as feras. Ele tinha que ser cauteloso com a habilidade marionete. Em geral, os efeitos das habilidades dos indivíduos reencarnados eram mais fracos quando usados em outro indivíduo reencarnado. Além disso, Rodcourt ajustou habilidades como Cronos Magé Macher e Vênus para não ter nenhum efeito em outros indivíduos reencarnados além de Vandaliel. Mas algumas habilidades teriam seus efeitos suprimidos apenas um pouco. E já se passaram mais de 2 anos desde que Hajime reencarnou neste mundo. Não havia como dizer o quanto ele havia melhorado. Mesmo agora ele lançava feitiços que não existiam na origem. Era possível que ele tivesse algum truque secreto na manga. Era improvável que ele tivesse controle total sobre Doug, mas era possível que o corpo e a mente de Doug ficassem paralisados por um tempo, o que seria fatal se acontecesse no meio da batalha. Foi por isso que Doug precisava destruir as feras com sua telecinese. Reação super rápida. Akio Koomo. Hajime Fitum rugiu, saltando logo atrás de suas feras elétricas, como se esperasse que Doug escolhesse essa opção. O quê? Doug pronunciou em surpresa. Atlas. Você ainda tem o hábito de se tornar um covarde em momentos críticos? Hajime Fitum provocou. A telecinese de Doug foi enfraquecida pela presença de Hajime, e embora cerca de metade das feras ainda tenham desaparecido em um flash de faíscas, Hajime e as feras restantes continuaram avançando. Seu desgraçado! Não se atreva a me chamar por esse nome. Doug cuspiu, forçosamente lembrado do nome que ele tinha na Terra, Shiraya Torazu. Doug, você apoia Melissa e Kanako. Vou enviar alguns presentes para eles, então olhe para cima de você, disse Vandaliel, passando por Doug para encontrar Hajime Fitum na batalha. TLN asterisco. Isso será explicado um pouco mais abaixo. Gordon Bob e os Flame Blades, tendo retornado à sua formação original, agora estavam totalmente direcionando sua sede de sangue para Kanako e Melissa. Tudo bem. Ei, Sênior, vou usar você como um escudo como você me disse antes, então não exagere. Gritou Doug. Ele não sabia o que Vandaliel queria dizer com presentes, mas as coisas provavelmente ficariam bem desde que ele mantivesse um olho acima de si mesmo. Sem questionar mais nada, ele usou sua telecinesia para agarrar Isis, com quem o inimigo havia decidido lidar mais tarde. Nossa, que rude da sua parte, Isis comentou. No momento seguinte, Isis foi lançada na frente do inimigo. Sua barreira ou minha lança? Qual vai ganhar? Gordon Bob gritou, empurrando sua lança que havia sido fortalecida por uma habilidade marcial para tentar romper a barreira de Melissa. Mas quando Isis apareceu de repente na frente da ponta de sua lança, ele mudou rapidamente o curso de seu ataque. Naturalmente ele tinha ouvido falar da habilidade contra de Isis, que se estendia a todos os membros da legião. Um ataque leve destinado a suprimir o movimento do inimigo seria bom se fosse contra-atacado, mas não um ataque completo que tivesse sido aprimorado por uma habilidade marcial. Gordon Bob por pouco conseguiu evitar que isso acontecesse, mas perdeu o equilíbrio e seu movimento parou completamente. Poderosa bala de ácido. Ataque espacial. Os feitiços ofensivos de Kanako e Melissa inundaram projéteis de ácido e ondas de choque criadas pela distorção do espaço. Gordon Bob gritou em alarme e caiu para trás. Seu idiota! Isso é o que acontece quando você ataca sem pensar. Um dos Flame Blades disse enquanto ele e os outros saltavam para cobrir Gordon Bob. Assalto da besta de gelo colossal. Mate aquele pedaço de carne que parece uma mulher, disse o mago meio-elfo Flame Blade, criando um enorme urso feito de gelo e enviando-o para Isis. Eu vejo. Isso funciona, Isis observou. Assim que ela terminou sua frase, o enorme urso de gelo arrancou sua cabeça com a pata dianteira. No momento seguinte, a própria cabeça do urso se despedaçou e se desfez com um ruído retumbante. O mago meio-elfo evitou receber dano do contador de Legion usando o servo que ele criou com magia para receber o dano. Embora um urso feito de gelo não fosse suficiente para derrubar Legion como um todo, ele decidiu que seria o suficiente para derrubar uma de suas personalidades. Ele deu uma risada surpresa de triunfo.
Ele próprio não tinha certeza de que daria certo. O que você acha disso? Acho que correu muito bem. Ele disse em um tom que se espera de uma pessoa idosa. Talvez o espírito heróico que controlava seu corpo fosse bastante antigo. O espírito heróico que controlava o corpo do homem que havia sido o líder dos Flame Bloods estalou a língua. Fazendo tanto barulho depois de derrotar apenas uma parte deles, ele murmurou. Mas ainda assim, isso dá 6 contra 3. Você está em desvantagem tanto em número quanto em força. Suas chances de vitória são, hein? Ele parou no meio da frase quando um gigante da montanha veio voando de cima. Os monstros transformados em zumbis e controlados por Vandaliel estavam lutando em uma floresta a certa distância, mas um gigante da montanha havia sido arremessado de lá nessa direção. As lâminas flamejantes recuaram imediatamente para evitar serem esmagadas pelo gigante da montanha. Eles poderiam tê-lo destruído enquanto ainda estava no ar, mas temiam que Doug e os outros pudessem usar isso como uma oportunidade para atacar. Enquanto isso, Doug também estava caindo para trás, usando sua telecinese para carregar a si mesmo e aos outros dois. O que é aquilo? Eles podem pousar em nós, sabia? Gritou Kanako. Aparentemente é um presente para as namoradas dele. Asterisco, você não tem ideia de quem ele está falando? Perguntou Doug. Conteúdo patrocinado. TLN. Na linha anterior de Vandaliel vou mandar alguns presentes para eles. O eles neste caso é Kanojo Tashi, uma forma plural de Kanojo, que significa ela. No entanto, dependendo do contexto, Kanojo também significa namorada. Pelo menos não sou eu e Kanako, disse Melissa. Ainda assim, estou feliz pelo reforço. Essas pessoas de repente se tornaram tão fortes com aquela transformação do espírito heróico ou qualquer outra coisa. Só então, houve o rugido de um zumbi dragão do trovão e os passos de zumbis gigantes da montanha. E Kimberly, que havia se transformado em um raio negro, combinou-se com o sopro do dragão do trovão e avançou em direção às Flame Bloods. Parecia que o clone de Vandaliel estava continuamente fornecendo-lhe mana. Respiração do trovão. Ele gritou, cacarrejando loucamente. O portador do escudo titã imediatamente parou Kimberly com seu escudo. Grande parede mágica de aço. Incapaz de desviar totalmente o raio, ele gritou enquanto faíscas corriam por todo o seu corpo. G.A. Você deixou meu corpo entorpecido através da minha técnica de escudo e resistência ao atributo do vento? Como pode existir um poderoso trovão como você? Ele gritou. Provavelmente pareço apenas o hálito de um dragão mutante, disse Kimberly, ainda cacarejando. Lá vem outro. Com isso ele voltou para a boca do Thunder Dragon Zombie, transformou-se em um raio negro novamente e atacou as Flame Bloods mais uma vez. Acho que sim. Agora então devemos transformar e usar Demonfall enquanto ele nos ganha tempo, disse um Kanako estranhamente alegre. Não queria mostrar isso para quem é da mesma cidade que a gente. É especialmente deprimente, considerando que Murakami e os outros provavelmente estão assistindo de algum lugar. Nós não podemos usar apenas Demonfall, podemos? Melissa suspirou, pegando seu cajado de transformação com uma expressão taciturna. Não se preocupe com isso, disse Doug. Tenho certeza de que há uma tonelada de pessoas em outros lugares que se transformaram, e a essa distância é praticamente impossível ver da cidade. Transforme, Melissa murmurou, dizendo a si mesma que isso não era tão ruim quanto se apresentar ao vivo no palco. Enquanto isso, Vandaliel ficou um pouco surpreso com Hajime, que avançou contra ele e seus aliados. Vandaliel não tinha muita noção de que ele e Hajime Inui haviam estudado no mesmo ano, ele quase não tinha nenhuma lembrança dele. Mas com base no que ele sabia sobre a personalidade e habilidades de Hajime que ele havia aprendido com Legion, Kanako e os outros, ele esperava manter distância para enfrentar a batalha de médio alcance. Mas Vandaliel não ficou tão surpreso que isso afetasse seus movimentos. Balas da morte, ele murmurou, interceptando Hajime com um feitiço de atributo de morte, disparando projéteis pretos do tamanho de nozes que minavam a vida de qualquer um que eles tocassem. Mas Hajime Fitun riu enquanto se esquivava dele sem parar seu impulso para frente. Isso é para ser uma saudação? Então aceite isso em troca. Em vez de criar mais bestas feitas de raios, ele desembainhou uma faca encantada com raios e a jogou. Se Vandaliel desconfiasse da ameaça de marionete, ele precisaria bloqueá-la com uma barreira ou evitá-la. Que pobre saudação, disse Vandaliel, desviando a faca coberta de raios com suas garras estendidas.
Ele não sentiu nada que sugerisse que marionete tivesse feito efeito. Desculpe por isso. Eu queria verificar se o meu marionete não funcionara em você, disse Hajime Fitun. Vandaliel era um Dhampir nascido de uma mãe Darkef. Ele possuía as habilidades resistência à magia e resistência ao efeito de status quase desde o nascimento. Mesmo Hajime Fitun não esperava que Vandaliel pudesse ser afetado pelo efeito de status de ter seu corpo sendo controlado pela habilidade especial de outra pessoa. Mas vou te mostrar. Marionete não é apenas uma habilidade chata que manipula os outros, disse Hajime Fitun. No momento seguinte, Hajime estava bem na frente de Vandaliel, como se tivesse se teletransportado para lá. Resposta super rápida, disse Vandaliel, ativando calmamente sua habilidade marcial, técnica de armadura, apesar de seu inimigo ter entrado de perto em um instante. Ele balançou seu cajado Jubarzo em um arco para baixo. Este ataque foi poderoso o suficiente para pulverizar um aventureiro da classe C em um único golpe, mas Hajime Fitun o evitou. No entanto, tudo isso estava de acordo com o plano. Vandaliel não esperava que esse ataque de força bruta sem nenhuma técnica realmente acertasse seu inimigo. Mesmo quando Hajime se esquivou, Vandaliel continuou seu ataque. Chute de lança, ele murmurou, enviando um chute certeiro como a estocada de uma lança. Ao mesmo tempo, ele jogou uma kunai escondida na manga com a mão que não segurava o cajado e cuspiu uma saliva poderosa, corrosiva e venenosa de sua boca. Um oponente comum seria distraído pela habilidade marcial cujo nome Vandaliel havia falado em voz alta e seria atingido pela kunai ou pela saliva. Mas Hajime se esquivou não apenas do chute, mas também da kunai e da saliva, jogando-se no chão. Admiro a ousadia que você tem de fazer uma coisa tão suja na frente das pessoas. Mas a esta distância você não pode fugir deles. As bestas elétricas restantes pularam nas costas de Hajime Fitun e atacaram Vandaliel, que reflexivamente ergueu sua barreira de absorção mágica. As bestas relâmpago desapareceram impotentes quando foram engolidas pela barreira. Mas Hajime Fitun não ficou abalado. Ele estendeu os joelhos dobrados para saltar do chão e puxou as duas lâminas curvas nas bainhas nas costas. Presas gêmeas. Million Slash. Ele gritou. Parede da garra, 1000 garras da besta. Vandaliel murmurou em resposta. As lâminas curvas de empunhadura dupla. As cimitarras de Hajime Fitun perfuraram a barreira. Vandaliel os deteve com o bastão na mão esquerda e as garras na direita. Hajime Fitun passou a desferir uma série de incontáveis ataques de acompanhamento, com os quais Vandaliel lidou usando um número incontável de seus próprios ataques de garra. A barreira negra foi feita em pedaços, e quando o cajado e as garras de Vandaliel colidiram com as cimitarras, o sangue espirrou no ar. Tendo ferido os dedos e as mãos de Vandaliel, o canto da boca de Hajime se ergueu em um sorriso. Você está usando apenas sua barreira antimágica e não sua barreira anti-ataque físico? Eu pretendia cortá-lo em pedaços quando você parasse de se mover, mas vejo que só consegui cortar suas mãos. Já que sua intenção é me matar, eu esperava que você viesse pelo menos equipado com armas Orixalcum ou armas feitas com fragmentos do Rei Demônio. Afinal, disse Vandaliel, suas feridas superficiais cicatrizaram em segundos devido à habilidade Regeneração Rápida. Ele transformou o sangue que espirrou no ar em veneno. Mas não havia sinal de que Hajime Fitun tivesse sido afetado por isso. Então você viu através de mim. Criei uma ilusão para fazer minhas armas parecerem feitas de ferro, mas parece que foi inútil, disse Hajime Fitun. As duas cimitarras que ele empunhava eram feitas de Orixalcum. Seu plano era enganar Vandaliel fazendo pensar que eles eram feitos de ferro e desferir um golpe fatal enquanto Vandaliel ficava parado para usar sua barreira de negação de impacto. Conteúdo patrocinado. Ilusões que refratam a luz como uma miragem podem ter funcionado em Vandaliel, mas ilusões que afetam as mentes de seus alvos para fazê-los ver coisas que não existem não funcionariam devido aos efeitos de alma deformada. No entanto, Vandaliel esperava que Hajime Fitun fizesse pelo menos os preparativos mínimos para matá-lo, considerando que ele empunhava os fragmentos do Rei Demônio. Então, o que você é? Você não é a marionete, é? Vandaliel perguntou com um sentimento de certeza, enquanto ele e Hajime Fitun continuavam a trocar golpes com suas garras e cimitarras. Ei, isso é frio. Você não se lembra do seu próprio colega de classe? Espere, você era meu colega de classe ou não? Disse Hajime Fitun, tentando jogar fora.
Não havia deuses entre os meus colegas, disse Vandaliel. Você acabou de dizer, Deus não disse? Hajime Fitun disse, sua expressão de repente ficando completamente séria. Os subordinados que trouxe comigo são deuses, ao invés de espíritos heróicos. Quando você percebeu? Vandaliel calou-se. Seus familiares e familiares do Rei Demônio estavam estacionados em toda a cidade de Morxi e dentro da masmorra que ele havia criado para se parecer com Morxi. Assim ele testemunhou os subordinados de Hajime Fitun passarem pela transformação do espírito heróico e falarem seus próprios nomes. E a menção de Kanako da estranha sensação que ela teve ao usar Vênus. No portador do escudo Titã deu a ele uma pista sobre Hajime e as verdadeiras identidades de seus subordinados também. E o mais importante, eu posso sentir o cheiro de duas almas dentro de você. Um deles cheira, delicioso como de Iryu Shukaka, disse Vandaliel. Era como se houvesse um prato gostoso e outro não tão gostoso, servidos no mesmo prato. Não havia como a alma de um humano comum cheirar deliciosamente para Vandaliel e, no entanto, ele sentia um desejo de consumir toda vez que dirigia sua raiva e sede de sangue para Hajime Fitun. Isso deixou absolutamente certo. Um arrepio percorreu a espinha de Hajime Fitun quando ele viu um vislumbre da fome primitiva espreitando profundamente nos olhos nublados de Vandaliel. Fitun, o deus das nuvens de tempestade, sentiu uma emoção com essa sensação, algo que não sentia há dezenas de milhares de anos. Bom, isso é bom. É disso que estou falando. É exatamente assim que uma batalha até a morte deveria ser. Certo? Ele gritou. Ele havia cerrado os lábios e ao gritar a palavra certo, cuspiu pequenas agulhas que havia escondido na boca, que entraram nos olhos de Vandaliel. Espuma pela boca e morre. Vento da lâmina da noite escura. Com uma arma escondida frequentemente empregada por assassinos em vez de mercenários, Hajime Fitun roubou a visão de Vandaliel e ativou uma habilidade marcial de técnica de combate assassino. Ele então avançou com um ataque rápido que os olhos de Vandaliel não eram mais capazes de ver, como se estivesse emboscando Vandaliel em uma noite sem lua. Se você insiste, posso lhe dar algo da minha boca, disse Vandaliel. Ele ativou o globo ocular do Rei Demônio, criando um terceiro olho em sua testa, e parou a cimitarra de Hajime Fitun com suas garras. E desta vez, foi a vez de Vandaliel cuspir algo em Hajime Fitun. Decidindo que provavelmente era veneno, Hajime Fitun decidiu continuar atacando, contando com sua habilidade de resistência ao efeito de status, e os efeitos de seus itens mágicos. Mas seu rosto endureceu ao ver que era um líquido viscoso e percebeu que havia cometido um erro. Flame Prison Death, disse Vandaliel, lançando um feitiço Dark King Magic que recriou a habilidade de combustão de Baba Yaga, uma das personalidades de Legion. Com a gordura do Rei Demônio que Vandaliel cuspiu de sua boca como combustível, as chamas envolveram Hajime Fitun. Hajime Fitun gritou quando ele rapidamente se tornou uma massa de chamas, e Vandaliel foi levemente queimado por estar muito perto dele. Mas Vandaliel rapidamente extinguiu as chamas em seu próprio corpo com fogo demoníaco, um feitiço que conjurava uma massa de chamas branco-azuladas que absorviam energia térmica. Não consigo fazer espuma com a boca, então você terá que se contentar com essa gordura, disse Vandaliel a Hajime Fitun enquanto estendia a língua nos olhos para remover e jogar fora as agulhas. Tudo está errado com esse maldito Rei Demônio. Hajime Fitun gritou de raiva enquanto apagava as chamas. Parecia que ele os havia extinguido à força usando um feitiço de atributo de vento que removia todo o oxigênio do ar ao seu redor. Isso serve como prova de que o oxigênio no ar é necessário para as coisas queimarem, mesmo neste mundo, observou Vandaliel, tendo descoberto o que Hajime Fitun havia feito com base no movimento de sua mana. Por que você está dizendo algo tão estúpido? Você está tentando me provocar? Hajime Fitun disse, parecendo relativamente calmo para alguém que acabará de se transformar em uma tocha humana. Ele estava quase completamente ileso. Ele recebeu a habilidade Death Attribute Resistance de Rodcourt, e antes de enfrentar Vandaliel, ele teve tempo para adquirir várias habilidades de resistência e reunir itens mágicos em preparação para este dia. Ele não receberia dano fatal de ataques mágicos rasos, embora, é claro, a razão pela qual ele conseguiu escapar da Flame Prison Death de Vandaliel com apenas queimaduras leves foi porque Vandaliel só o lançou em um nível raso. Vandaliel se conteve, pois as chamas teriam engolfado uma área muito grande se ele as tivesse lançado com força total.
Você está tentando ganhar tempo me irritando? Se você percebeu que passamos pela transformação do espírito heróico, também deve ter percebido que temos um limite de tempo imposto a nós. Uma vez que esse limite seja alcançado, não apenas meus subordinados, mas eu também perderei nosso poder e me tornarei indefeso. É isso que você pretende? Hajime Fitun questionou. Isso não será nada agradável se for esse o caso, então vou lhe dizer uma coisa: ganhar tempo não faz sentido. Os espíritos heróicos haviam encarnado nos corpos de aventureiros forçados a um estado vegetativo pela habilidade marionete. Se eles exercessem todo o poder que possuíam como espíritos heróicos enquanto estivessem nesse estado, os corpos dos aventureiros entrariam em colapso em minutos. Mas por meio de um treinamento duro na masmorra das provações de Fitun, eles treinaram esses corpos fracos em corpos adequados para serem usados por espíritos heróicos. Além disso, cada um deles recebeu um item mágico que reparava continuamente qualquer dano em seus corpos, embora a eficácia dos itens variasse. Ao fazer isso, eles conseguiram estender esse limite de tempo de vários minutos para mais de 10 minutos. Gordon Bob e os Flame Blades eram aqueles entre os subordinados de Fitun que eram excepcionalmente compatíveis com os corpos dos aventureiros que eles haviam assumido. Eles se tornaram capazes de lutar com heróis Spirit Transformation por longos períodos de tempo. O tempo pelo qual podiam lutar ainda era menos de 1 hora, mas um pouco de conversa não representava problema. E o próprio Hajime Fitun não estava usando uma habilidade como heróis Spirit Descent. O que ele estava usando era a própria marionete para manipular seu próprio corpo. Enquanto vivia em Origin como Inui Hajime, ele só usou sua habilidade para controlar os outros. Mas Fitun, que era um deus da guerra e havia sido um mercenário durante sua vida mortal, pensou em usar a habilidade marionete para controlar livremente seu próprio corpo. Fitun era um homem que se tornou um deus por meio da adoração de sua força e de suas incontáveis conquistas em batalha. Sua experiência em combate contra outros humanos era vasta. Ele estava usando essa experiência ao máximo enquanto controlava o corpo de Hajime enquanto lutava contra Vandaliel. Naturalmente não havia limite de tempo para ele. Se você não fizer nada além de ganhar tempo, seus preciosos aliados serão mortos por meus subordinados. Hajime Fitun começou, mas foi interrompido pelo barulho alto do cadáver de um gigante da montanha pousando após ter sido arremessado por seus próprios aliados que haviam sido transformados em zumbis. Transformar, disseram as vozes de Kanako e Melissa enquanto erguiam seus bastões, abafando aquele som trovejante. Conteúdo patrocinado. Que diabo é isso? Hajime Fitun gritou. O metal líquido se separou das aduelas e mudou de forma, completando as transformações de Kanako e Melissa em um instante. As duas agora usavam minissaias que pareciam fáceis de se movimentar, mas embora as roupas de Kanako apresentassem um grande número de fitas e babados, as de Melissa eram mais reservadas e justas. Quando Vandaliel começou a fazer bastões de transformação, havia a questão relacionada à alquimia de ter certeza de que havia área de superfície suficiente para desenhar círculos mágicos. Então ele foi forçado a fazer transformações incluindo um excesso de peças decorativas. Considerando isso, as roupas de Melissa foram uma melhoria técnica significativa. O que é aquilo? Eles parecem completamente diferentes. Um dos Flame Blades gritou. Eles são itens mágicos. Eles são definitivamente seus trunfos, não baixe a guarda. Gordon Bob advertiu seus companheiros. Os espíritos heróicos possuíam o conhecimento que Fitun havia adquirido ao adquirir o corpo de um indivíduo reencarnado, mas não haviam sido ensinados sobre o trabalho da subcultura da Terra. Embora as aparições de Kanako e Melissa fossem muito peculiares e surpreendentes, os espíritos heróicos tornaram-se ainda mais cautelosos em vez de baixar a guarda e rir. Mas Fitun possuía o conhecimento de Hajime e entendeu de onde vieram as pautas de transformação de Kanako e Melissa. Maldito seja! Transformar? Você está brincando e jogando enquanto estamos tendo uma batalha até a morte? Ele gritou, sua surpresa se transformando em raiva por este sacrilégio da santidade do combate. Vendo uma abertura, Vandaliel voou para dentro. Colocando seu bastão Jubarzo de volta nas costas, ele balançou as garras de todos os 4 membros. Mas tudo isso foi um ato de Hajime Fitun. Ele caiu nessa. Ele ativou o marionete contra Vandaliel, que já havia entrado em contato com sua eletricidade. Mas ele não esperava poder manipular Vandaliel.
Vandaliel era um ser desumano. Mesmo que Hajime Phitum de alguma forma conseguisse obter o controle de seu corpo, ele simplesmente usaria experiência fora do corpo e continuaria lutando. Hajime Phitum não contava ser capaz de controlá-lo desde o início. Mas há outra maneira de usar essa habilidade de Marionette. Vou ler seus pensamentos. Marionette não só podia manipular os nervos, mas também ler as pequenas correntes elétricas produzidas biologicamente que fluíam ao longo deles, o que significava que podia ler os pensamentos dentro do cérebro. Este foi um dos trunfos de Hajime Phitum. Este foi um uso avançado da habilidade que só foi possível através do conhecimento que Hajime possuía como um indivíduo reencarnado e o poder que Phitum possuía como um deus, do atributo vento. Isso não é ler a mente diretamente com mágica, é apenas ler as pequenas correntes elétricas em seus nervos e prever seus pensamentos. É como leitura labial, mas com ondas cerebrais. Mesmo habilidades de resistência são inúteis contra isso. Agora vamos dar uma olhada dentro do seu cérebro. O que é isso? Enquanto Vandaliel voava em direção a Phitum, Phitum leu seus pensamentos, mas seu espanto fez com que sua reação aos ataques de Vandaliel fosse atrasada. Seu ato quase deixou de ser um ato. 1000 garras duplas da besta, disse Vandaliel, desencadeando uma rajada de ataques de garras rápidos e consecutivos. Hajime Phitum gritou em alarme. Resposta extremamente rápida. Mal conseguindo desviar dos ataques de Vandaliel com suas cimitarras, melhorando seu tempo de reação com Extreme Rapid Response, Phitum começou a suar frio. Que diabos de cérebro esse cara tem? Eu entendo que ele está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, mas tem que haver um limite. Phitum pensou em descrença. Vandaliel balançando as garras de todos os 4 de seus membros enquanto ocasionalmente usava língua afiada, um ataque de estocada com sua língua. Estava operando com um número incontável de processos de pensamento simultâneos através da técnica de pensamento em grupo. Não era apenas seu bom controle sobre seus membros, ele também estava se concentrando em fornecer mana para Kimberly, dando ordens aos Dragon Zombies, controlando seus Demon King familiares e mantendo-se alerta aos seus arredores. Com um número incontável de processos de pensamento acontecendo ao mesmo tempo, Hajime Phitum não conseguiu decidir imediatamente qual ler. Mas eu vejo agora. Este é o que eu deveria estar lendo, pensou Hajime Phitum, identificando com sucesso o processo de pensamento que ele deveria estar lendo depois de trocar vários outros golpes com Vandaliel. É isso. Se eu ler isso, saberei o que ele fará antes de fazê-lo. No entanto, esse processo de pensamento foi muito mais rápido do que poderia ser explicado pela ciência da Terra. Na Terra, havia um limite para a velocidade dos pensamentos humanos. Em princípio, deveria ser impossível que os pensamentos ocorressem mais rápido do que a velocidade das correntes elétricas que viajam ao longo da rede neural. Apesar disso, as correntes elétricas que percorriam o cérebro de Vandaliel moviam-se a velocidades incomparavelmente mais rápidas. Se os cientistas da Terra observassem isso, ficariam surpresos com a impossibilidade do que estavam vendo e pensariam que houve algum tipo de engano. Mas este era Lambda, não a Terra. Este não era apenas um mundo em que existia magia, era também um mundo em que os dragões vagavam pelos céus, onde os gigantes caminhavam pela terra, onde até os humanos podiam correr na superfície da água se fossem aventureiros da classe S. Como as leis da física eram diferentes neste mundo, não era incomum que o conhecimento científico da Terra não se aplicasse aqui. O outro problema era se era possível ler esses pensamentos de alta velocidade. Teria sido impossível para Hajime, mas Phitum era um lendário mercenário que se tornou um deus do atributo vento. Ele estava confiante de que poderia fazê-lo. Hajime Phitum deu uma risada triunfante. Morrer. Transcenda limites, espada mágica, lâminas gêmeas do trovão celestial. Levando o corpo de Hajime e suas espadas mágicas ao limite, ele liberou a habilidade marcial de uma habilidade avançada. Bala oca, barreira de negação de impacto, língua afiada, Vandaliel murmurou em resposta. Surpreso com a decisão repentina de Hajime Phitum de atacar com força total, ele ativou Transcende Limites, e começou a atacar de forma mais agressiva. Mas os ataques de Vandaliel de repente começaram a não funcionar contra Hajime Phitum. Houve mais casos em que suas garras foram desviadas por uma cimitarra e ataques que deveriam ter pelo menos forçado Hajime Phitum a bloquear foram evitados completamente. E por sua vez, houve mais casos em que Vandaliel foi forçado a bloquear as cimitarras de Hajime Phitum.
Decidindo que seria ruim se a troca de golpes começasse a desfavorecê-lo, Vandaliel disparou Hollow Bullets, colocou uma fina barreira de negação de impacto, por um instante para tentar parar os movimentos de Hajime Fitun e usou um ataque de estocada com sua extensão. Língua? Mas Hajime Fitun lidou com tudo isso. Ele cortou a barreira com uma cimitarra Orixalcum no momento em que apareceu e evitou os projéteis negros e a língua sem parar seu movimento. Um golpe para começar. Hajime Fitun refletiu consigo mesmo enquanto sua cimitarra atingia o torso de Vandaliel em troca. Seus lábios se torceram em um sorriso de alegria ao causar dano adequado a Vandaliel pela primeira vez. Mas o sorriso desapareceu rapidamente e ele estalou a língua ao perceber que a ferida era superficial por causa da armadura de metal líquido que Vandaliel usava por baixo da roupa. Enquanto isso, a troca de golpes continuou. Ainda bem que ele não está usando a vida radiante, que Heinz usou ou qualquer feitiço que retarde a regeneração, pensou Vandaliel. A ferida rasa se regenerou imediatamente. A armadura de metal líquido danificada voltou à forma líquida e se consertou em segundos também. Foi realmente uma sorte que Hajime Fitun não estivesse usando magia de atributo anti-morte como a espada de chama azul que Heinz tinha. Mas por que ele é capaz de ler meus ataques? Vandaliel se perguntou. Mesmo considerando que ele tem vantagem quando se trata de experiência em combate, sua força geral não deve ser muito diferente da minha. Pelo que Vandaliel tinha visto, Hajime Fitun possuía uma força significativamente maior do que a que Vandaliel poderia exibir devido à necessidade de proteger sua reputação. Mas ele estava lidando com os ataques de Vandaliel como se pudesse ver o futuro. Era difícil imaginar que a diferença fosse tão grande que Vandaliel fosse forçado a uma luta unilateral para se defender. Conteúdo patrocinado. Sendo esse o caso, ele deve ter feito alguma coisa. Quem prevê o futuro é o Gazer Itome, então não pode ser isso. Ele está lendo meus pensamentos para saber o que vou fazer? Marionete era uma habilidade que controlava os outros, mas era possível que também pudesse ser usado como uma forma de ler seus pensamentos. Então vamos testar isso. Pessoal, ele disse em sua mente. O bastão Gilbarzo nas costas de Vandaliel soltou um ruído peculiar em resposta ao crânio sinistro de Tritão em sua ponta. A mandíbula do crânio se abriu com um clique e liberou um estranho feixe de luz. Vandaliel colocou o globo ocular de um rei-demônio e as glândulas luminescentes do rei-demônio dentro dele. Não havia como Hajime Fitun prever um ataque à distância de um cajado que nem estava na mão de Vandaliel. Mas Hajime Fitun conseguiu evitar apressadamente a viga, xingando ao fazê-lo. Vendo isso, Vandaliel teve certeza de que seus pensamentos estavam sendo lidos. O próprio Hajime Fitun sabia pelos pensamentos de Vandaliel que Vandaliel estava ciente disso. Mas ao mesmo tempo ele pensou, e daí? Os humanos não conseguiam pensar sem usar o cérebro e os nervos. O cérebro era absolutamente essencial para lutar lançando feitiços e usando o corpo. Mas com isso, era possível que Vandaliel agora revelasse todo o seu poder como rei-demônio, abandonando suas tentativas de proteger sua reputação e evitar danos à cidade. Hajime Fitun começou a preparar um ataque especial e mortal para acabar com esta batalha antes que isso acontecesse. O quê? Ele gritou em alarme. No instante seguinte, ele gritou de dor quando as garras de Vandaliel arrancaram um grande pedaço de carne de seu lado. Se o ferimento fosse um pouco mais profundo, ou se sua armadura não fosse feita da pele de um monstro de alto escalão, o ferimento poderia ter atingido seus órgãos internos. Mas Hajime Fitun recebeu um choque maior não do ferimento, mas de outra coisa. De repente, tornou-se incapaz de ler os pensamentos de Vandaliel. Impossível, ele pensou em espanto e pânico. Enquanto isso, Vandaliel desconectou seus membros de suas órbitas com ruídos de estalo. Garras de golpe de chicote. Ele desencadeou um ataque que combinava técnica de chicote e técnica de luta desarmada. Os membros desarticulados e estendidos de Vandaliel voaram em um rápido ataque a Hajime Fitun. Hajime Fitun gritou de raiva. Qual o significado disso? Seu bastardo! Como você parou meu marionete? Incapaz de se defender de todos os ataques de garra de Vandaliel que vinham de direções estranhas e imprevisíveis, Hajime Fitun ficou coberto com seu próprio sangue em um instante. Ele ainda não havia sofrido um ferimento fatal, mas isso foi apenas porque ele mal conseguiu proteger seus pontos vitais como a cabeça. Ele sabia que precisava recuperar a compostura e para isso, precisava ler os pensamentos de Vandaliel.
Para fazer isso, ele concentrou-se mais no uso de marionete, mas isso causou uma queda na atenção que ele deu à sua própria defesa. Mas esse esforço valeu a pena. Hajime Phitum agora entendia o que Vandaliel havia feito. Seu bastardo! Você não está usando seu cérebro. Quão monstruoso você pode ser, rei demônio! Ele exclamou. Usando marionete, Hajime Phitum procurou por sinais de Vandaliel possuir algum outro órgão que realizasse a função do cérebro físico, ou ele ter sido substituído por uma ilusão ou um golem por um terceiro. Mas não que ele tivesse se tornado incapaz de ler os pensamentos de Vandaliel. O cérebro de Vandaliel simplesmente havia parado todas as atividades e não estava pensando em nada. Não diga isso como se eu fosse algum tipo de idiota, disse Vandaliel enquanto lançava Flame Prison Death, e incendiava o sangue de Hajime Phitum que estava na superfície de seu corpo. Suprimindo um grito, Hajime Phitum apagou o fogo da mesma forma que antes e se recuperou bebendo uma poção tirada de seu bolso. Ele olhou com uma expressão de medo para Vandaliel, que falava e lançava feitiços sem usar o cérebro. É lamentável que você esteja olhando para mim dessa maneira quando tudo o que estou fazendo é controlar meu corpo diretamente com minha alma e espírito, em vez de usar meu cérebro, disse Vandaliel. De sua perspectiva, ele não estava fazendo nada de extraordinário. Ele estava simplesmente controlando seu corpo apenas com sua alma e espírito. Em Origin, ele passou um longo período de tempo na presença de outros espíritos, com a liberdade de controle sobre seu corpo sendo roubada dele. Desde sua experiência de se transformar em um morto-vivo, Vandaliel sempre possuiu a capacidade de pensar sem usar o cérebro, e isso não lhe custou muito esforço. Foi por isso que ele foi capaz de fazer coisas como multiplicar sua capacidade de pensamento usando experiência fora do corpo, e multiplicando as cabeças de seu espírito. Para Vandaliel, o cérebro era importante, mas não o único órgão importante em seu corpo, não passava de um órgão suplementar de sua alma. Bem, seria inconveniente de várias maneiras se eu parasse todas as suas funções. Eu teria que controlar manualmente minha respiração e frequência cardíaca, então morreria se perdesse a consciência, Vandaliel pensou consigo mesmo. Foi por isso que Vandaliel não escolheu fazer isso quando não era necessário. Parece que marionete não consegue interferir na minha alma e no meu espírito. Língua de chicote, disse Vandaliel. Ele balançou sua língua que estava estendida de sua boca como um chicote, mirando em Hajime Phitum. O chicote de carne atingiu o braço de Hajime Phitum e o envolveu. Ainda não acabou. Hajime Phitum gritou. Ele não fez nenhuma tentativa de remover a língua de seu braço. Em vez disso, agarrou-o e tentou puxar Vandaliel para si. Ele provavelmente tinha a impressão de que, ao contrário de um chicote, Vandaliel seria incapaz de soltar sua própria língua se fosse puxado. Ele pretendia atingir a cabeça de Vandaliel com sua cimitarra assim que Vandaliel perdesse o equilíbrio. Mas esta foi uma jogada ruim. Teria sido compreensível para Hajime cometer esse erro, mas foi descuido por parte do deus da guerra Phitum. Mesmo que esse descuido fosse porque ele ainda não havia recuperado a compostura do choque e surpresa que experimentou momentos antes. Enquanto Hajime Phitum continuava puxando, a língua de Vandaliel simplesmente crescia. E sem hesitar, Vandaliel fechou a boca e mordeu a própria língua quando ela atingiu o comprimento suficiente. Agora livre e separado de Vandaliel, o chicote feito de carne se transformou em uma cobra e se enrolou no corpo de Hajime Phitum. Hajime Phitum gritou. Flame Prison Death de novo? Não adianta, vou usar minha própria magia para apagá-lo. Não importa quantas vezes você... Não, vou jogar uma maldição sinistra em você com minha língua de chicote, disse Vandaliel. No momento em que ele terminou de falar, a língua enrolada no corpo de Hajime Phitum começou a brilhar com uma cor de aparência venenosa. Explicação da habilidade. Técnica de luta do assassino. Uma habilidade especializada para combate contra outros humanos combinando técnica de assassinato, técnica de luta desarmada e técnica de adaga. É eficaz ao atacar outros humanos, e existem habilidades marciais especializadas, mas não é adequado para uso contra monstros com anatomia significativamente diferente, como bestas e dragões, ou monstros como slimes e monstros do tipo planta que não possuem órgãos internos. Assim, esta habilidade é mais frequentemente adquirida por mercenários e assassinos do que por aventureiros. No entanto, ainda é eficaz contra monstros do tipo semi-humano, então alguns aventureiros o possuem. Conteúdo patrocinado.